Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios de um livro que mudou a forma como muita gente pensa sobre dinheiro. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. A ideia aqui é a gente decodificar a psicologia por trás da riqueza. Sabe, entender por que algumas pessoas parecem ter um ímã para dinheiro, enquanto outras, bem, lutam a vida inteira. Vamos nessa? E a gente já começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que será que, mesmo com tanto esforço, lendo livros, fazendo cursos, a maioria das pessoas parece não sair do lugar financeiramente? Pois é, segundo o autor, a resposta não está no que a gente faz, mas sim em como a nossa mente está programada. E aqui está a analogia central do livro, a grande sacada. Pense assim, cada um de nós tem um tipo de termostato financeiro instalado lá no subconsciente. Ele que define o nível de grana com o qual a gente se sente confortável. E é exatamente esse termostato que precisa ser ajustado. Então, nosso roteiro vai ser esse. A gente vai entender o que é esse termostato, como ele é formado pelo nosso modelo de dinheiro e, o mais importante de tudo, como a gente pode reprogramar isso para ter sucesso, instalando o que ele chama de arquivos de riqueza. Vamos então para a primeira parte. Pensa só. Todo mundo tem um nível de dinheiro que considera normal. É uma programação interna, invisível, que funciona igualzinho ao termostato de um ar-condicionado, mantendo nossa vida financeira sempre na mesma temperatura. E a beleza dessa ideia está na simplicidade dela. Se a sala esfria demais, o termostato liga o aquecedor. Se a nossa conta bancária começa a crescer muito além da nossa zona de conforto, o nosso subconsciente dá um jeito da gente gastar, perder, fazer alguma coisa para voltar para o nível que ele está acostumado. É impressionante. E olha que exemplo perfeito para ilustrar isso. O livro cita o caso do Donald Trump. Mesmo depois de perder bilhões, ele conseguiu refazer a fortuna rapidinho. Por quê? Porque o termostato dele está ajustado para a casa dos bilhões. Para ele, ser apenas um milionário seria um fracasso. Isso mostra a força absurda que essa programação tem. Certo? Agora vamos para a segunda parte para entender o que constrói isso. O que cria esse termostato é o que o autor chama de modelo de dinheiro. É como se fosse um projeto, uma planta baixa sobre dinheiro que está gravada lá no nosso subconsciente. E essa é a fórmula que, olha, muda tudo. A nossa programação lá do passado gera os nossos pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos levam a gente a tomar certas ações. E são essas ações que produzem os nossos resultados. A riqueza, ou a falta dela, é só a pontinha do iceberg, o resultado final desse processo todo. Então, o pulo do gato é entender isso. A falta de dinheiro nunca é o problema de verdade, é só um sintoma. Para mudar os resultados, os frutos, não adianta focar só nas ações. A gente precisa ir mais fundo, lá na raiz, e mudar a programação. Ok, mas como essa programação foi parar lá? Agora, na terceira parte, a gente vai ver as 3 principais formas que condicionaram o nosso modelo financeiro, principalmente quando a gente era criança. A primeira forma é a programação verbal. Sabe, todas aquelas frases que a gente ouviu sem parar sobre dinheiro. A segunda são os exemplos, o jeito que nossos pais ou cuidadores lidavam com as finanças no dia a dia. E a terceira são incidentes específicos, alguma experiência marcante que criou uma emoção muito forte ligada a dinheiro. Bom, agora chegamos na parte mais prática, a que todo mundo espera. Se a nossa programação antiga não está ajudando, como é que a gente muda isso? É aqui que entram os arquivos de riqueza. São basicamente formas de pensar e agir que diferenciam quem tem mentalidade rica dos outros. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais. O primeiro arquivo de riqueza é sobre controle. Quem tem mentalidade próspera acredita que está no comando, no volante da própria vida. Já a mentalidade de escassez se coloca no papel de vítima, sabe? Isso aparece de 3 jeitos: culpando os outros, arrumando desculpas ou vivendo de reclamação. Para ajudar a instalar esse novo arquivo, o livro sugere usar declarações poderosas como essa. A ideia de repetir isso em voz alta, com convicção, é ajudar a reprogramar o subconsciente. É internalizar a crença de que a responsabilidade pela nossa vida financeira é nossa. O segundo ponto é a intenção. A meta de quem tem mentalidade de riqueza é criar fortuna, abundância de verdade. Já a meta de quem tem a mentalidade de escassez é ter só o suficiente para pagar as contas. No máximo, ter algum conforto. A diferença aqui é gigantesca. Uma mentalidade joga para ganhar, a outra joga só para não perder. Para mudar essa programação, a declaração correspondente já eleva o nível da meta. A lógica do autor é bem simples, na verdade. Se a meta for o conforto, provavelmente nunca se chegará à riqueza.
Mas se a meta for a riqueza, a chance de se alcançar, no mínimo, uma vida muito confortável é enorme. Essa próxima diferença parece sutil, mas ela é fundamental. Comprometimento. Só querer ser rico não adianta nada. As pessoas ricas estão de fato comprometidas com isso. Significa se dedicar de corpo e alma, fazer o que for preciso, claro, dentro da lei e da ética, para chegar lá. É um comprometimento sem mais, sem si. Essa declaração solidifica essa mudança do eu gostaria para eu vou. É a mentalidade do guerreiro, sabe? Onde falhar não é uma opção. E segundo o autor, quando a gente se compromete de verdade, o universo meio que conspira a favor e oportunidades inesperadas começam a aparecer. O próximo arquivo tem a ver com a escala do pensamento. A nossa remuneração, no fim das contas, é proporcional ao valor que a gente entrega para o mundo. E isso depende de quantos problemas a gente resolve ou quantas pessoas a gente ajuda. Pensar pequeno, por consequência, limita nosso impacto e, claro, nossa renda. Essa declaração aqui é um convite para a gente ampliar a visão. A mensagem é que a nossa vida não é só sobre nós mesmos, mas também sobre como a gente pode contribuir com a vida dos outros. Ajudar mais gente resulta em mais riqueza em todos os sentidos: mental, emocional, espiritual e, claro, financeiro. E o último arquivo que a gente vai abordar hoje é sobre foco. É a clássica história do copo meio cheio ou meio vazio. A mentalidade rica foca nas oportunidades, no potencial de crescimento. Já a mentalidade de escassez foca nos obstáculos, no potencial de perda. No final das contas, aquilo em que a gente foca se expande. E com isso, a gente chega na nossa conclusão, que amarra todo esse conceito de uma forma muito poderosa. O princípio mais fundamental do livro é este: o nosso mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. Essa metáfora das raízes e dos frutos, ela é perfeita, resume a essência de tudo. Tentar mudar os resultados, os frutos, sem mexer na causa, nas raízes, é perda de tempo. A verdadeira transformação financeira acontece lá no fundo, quando a gente decide mudar a nossa programação e as nossas crenças sobre o dinheiro. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se os nossos resultados financeiros são como os frutos de uma árvore que nascem das sementes que a gente planta na mente, a pergunta que fica é: quais novas crenças, quais novos arquivos de riqueza cada um de nós vai escolher plantar a partir de hoje? A escolha, no fim, é sempre nossa.